Fala guerreiras e guerreiros, bem-vindos a mais um QBZU, professor William Garcia aqui, e hoje responderemos a um interessante questionamento. Brasileiro, titular de Green Card, que adquire nacionalidade norte-americana, pode ser extraditado pelo Brasil? Alguns conceitos iniciais são interessantes. Vocês se recordam que é a extradição? A extradição nada mais é que um ato de colaboração internacional em que existe a entrega de um país a outro de um indivíduo, seja investigado ou já sentenciado por crimes, para que lá cumpra a pena ou seja processado. Bem, porém também sabemos que no artigo 5º, mais especificamente em seu inciso 51 da Constituição Federal de 88, existe a previsão da não extradição de brasileiros natos. E curiosamente essa previsão é marcada por força absoluta. Sabemos que o rol do artigo 5º da Constituição, que prevê os direitos e garantias fundamentais, tem como característica a relatividade. Os direitos lá previstos são marcados de força relativa. Por isso é possível haver a ponderação quando eles entram em conflito. Isso decorre da própria jurisprudência do STF. Contudo, essa previsão do artigo 5º, inciso 51, é marcada por força absoluta. É uma curiosidade interessante. E lá também vai estar previsto que é possível a extradição de brasileiro naturalizado, desde que ocorra antes do processo de naturalização, ou ainda que depois do processo de naturalização, desde que haja o envolvimento deste indivíduo com tráfico ilícito de entorpecentes. Bem, mas no caso concreto, se um brasileiro nato que mora nos Estados Unidos e possui o chamado Green Card, ou visto de permanência, de residência nos Estados Unidos, que possibilita que ele resida legalmente e também trabalhe nos Estados Unidos, exercendo por consequência seus direitos civis, se esse indivíduo decidir adquirir a nacionalidade norte-americana de forma livre e voluntária, gravem essas expressões, pois elas podem aparecer em prova, ele perderá a nacionalidade brasileira. E isso por quê? Porque essa conduta não estaria abarcada pelas duas exceções constitucionais. E só existem duas. E elas estão previstas no artigo 12, que trata sobre o direito fundamental à nacionalidade, mais especificamente no parágrafo 4º, inciso 2, alíneas A e B, que prevêem que o indivíduo só não perderá a nacionalidade caso exista o reconhecimento da nacionalidade originária pelo país, como é o exemplo da Itália, e que reconhece a hipótese de naturalidade ius sanguinis pelos descendentes. Então, um indivíduo que possua, por exemplo, pais ou avós italianos, mas que seja brasileiro nato, pode adquirir a naturalidade italiana sem perder a nacionalidade brasileira, porque a Itália reconhece a naturalidade originária ou primária, certo? E a outra hipótese da linha B seria no caso de o país de origem, a legislação do país em que o indivíduo esteja residindo, exija para que ele permaneça no país ou para que ele exerça seus direitos civis que ele se naturalize. Isso costuma acontecer com jogadores de futebol que viajam, vão trabalhar em outros países e para que lá permaneçam, para que lá trabalhem, existe a exigência de que eles se naturalizem. Eles não perdem, portanto, a nacionalidade brasileira. Eles não deixam de ser brasileiros natos, pois a legislação do país no qual eles estão residindo, exige para que eles permaneçam e trabalhem, que eles se naturalizem. Tudo bem? Esse entendimento foi veiculado pelo STF nos informativos 822 e 859. Mais especificamente, no mandado de segurança 33.864 do Distrito Federal, em que uma brasileira nata que residia nos Estados Unidos e era casada com um cidadão norte-americano, portanto, ela possuía o chamado Green Card, o visto de permanência nos Estados Unidos, decidiu obter de forma voluntária a nacionalidade norte-americana.
Nesse caso, ela perdeu a nacionalidade brasileira, ela deixou de ser brasileira nata. Isso porque ela não se enquadrou nas exceções constitucionais que nós vimos. Porém, anos depois, ela foi investigada e sentenciada por crime, no caso, um homicídio cometido nos Estados Unidos. E ela regressou ao Brasil e os Estados Unidos requereu a extradição dessa brasileira, para que lá fosse julgada e para que lá cumprisse pena. Aí o STF foi instado a se manifestar e entendeu que, nesse caso específico, era possível a extradição da brasileira, porque ela teria perdido a nacionalidade originária, ela teria deixado de ser brasileira nata, porque, apesar de já possuir o Green Card, que possibilitava o exercício de direitos civis e a permanência no país, ela optou voluntariamente por obter outra nacionalidade, preterindo, de certa forma, a nacionalidade brasileira. Então, deixando de ser brasileira nata, ela consistiria, então, uma exceção ao artigo 5º, inciso 51 da Constituição, e ela poderia sim ser extraditada. Assim julgou o STF. Bem, para fins de fixação, vamos a uma questão aqui inédita que trata sobre o assunto. Carla, brasileira nata, resolveu residir nos Estados Unidos entre 2012 e lá se casou com um norte-americano, sendo que em 2016 obteve o seu Green Card. Carla, por livre e espontânea vontade, requereu a nacionalidade norte-americana, o que foi concedido no ano de 2017. Ocorre que em 2018, Carla comete um homicídio nos Estados Unidos e logo foge para o Brasil. Os Estados Unidos pediram a extradição de Carla. Carla deverá ser extraditada porque antes da extradição ela perdeu a condição de brasileira nata. Bem, como nós vimos, através do entendimento veiculado pelo STF, essa questão está certa, devido ao fato de que, por ser detentora de Green Card, que possibilitava a permanência e o exercício de direitos civis, ainda assim Carla decidiu obter a nacionalidade norte-americana, ela perdeu, portanto, a nacionalidade brasileira, a condição de brasileira nata. Portanto, ela pode sim ser extraditada caso venha cometer um crime no estrangeiro, no caso nos Estados Unidos. Então, para fins de fixação, se um brasileiro nato que mora nos Estados Unidos e possui Green Card decidir adquirir a nacionalidade norte-americana, ele irá perder a nacionalidade brasileira. Se ela não tivesse perdido, não poderia ser extraditada, pois, como nós vimos, o brasileiro nato não pode ser extraditado. E esse é um direito fundamental marcado por força absoluta. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até a próxima.